Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Boa noite, já tem gente aí chegando. Tô aqui fazendo o convite, a tia Irani, né, que tá chegando. Tô aqui convidando as pessoas pra gente começar. Eu pensei muito sobre falar sobre esse tema. Eu até comentei com algumas pessoas, falei, gente, eu tô com vontade de falar sobre esse problema da língua, né? Mas às vezes é um assunto tão delicado para falar sobre isso e eu tentei fugir desse assunto, mas hoje eu até conversei com a Anaíla, com a minha sobrinha, com a minha irmã Isabel. Eu falei, hoje eu vou falar um pouco sobre a língua. E a gente aprende, quando a gente ministra sobre um assunto, que a gente vai conversar sobre um assunto, não é que eu seja expert no assunto, ou que eu seja uma pessoa que já fui sarada em algumas áreas. Não, tem áreas que o Senhor está trabalhando, né? Como hoje eu estava assistindo a Alexandra Abrantes, a esposa do Rodolfo, aquele que era dos Raimundos, e ela falando a respeito disso, sobre a gente caminhar com o Senhor, a gente não alcançou a perfeição, e a gente só vai alcançar isso com muitos anos de experiência, e quando alcançar essa perfeição, o Senhor vai levar a gente, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele pregou, quando ele estava ensinando, ele falava assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, né? Não que eu seja o varão perfeito, né? Só quem é perfeito é o Senhor. Mas ele busca justamente as pessoas imperfeitas para ele trabalhar. É como um vaso na mão do oleiro, né? O oleiro, ele pega o vaso bruto para trabalhar e não sei se você já teve a oportunidade de ver o oleiro fazendo um vaso. Eu participei de um congresso de mulheres e que uma das ministrações que eles fizeram foi... Eles levaram aquela peça que faz o vaso e o cara começou a fazer o vaso lá, trabalhando o vaso, o barro bem mole, e a roda, ele ia batendo ali naquela roda, ia fazendo o vaso, e aí o vaso às vezes ficava comprido, outras vezes ele ficava achatado, e aí o vaso não ficava de acordo, ele desmanchava aquele vaso e começava tudo de novo. E assim é a nossa vida, né? Quando Deus quis usar o profeta Jeremias, ele disse assim, Jeremias, desce lá à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro e lá vou te falar. Jeremias foi na casa do oleiro e a palavra do Senhor diz que Jeremias viu o oleiro trabalhando. Oi, tia Irani, tudo bom, meu amor? A paz.
Irmã Ruth, tudo bom? Helenilde, Jaime Neto tá aqui, a Maria Nunes, a Rosa Maria, né? A Eliane, minha prima, também tá aqui. E eu achei interessante vendo esse barro sendo trabalhado, esse vaso sendo trabalhado. Tem uma canção que ela diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se faça em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Tô aguardando aqui outras pessoas entrarem, né, que eu fiz o convite, mas é igual eu tava falando, esse assunto falar sobre a língua, o pecado da língua, é um tema muito bom para a gente conversar sobre a língua, né? E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que fala assim, identificando 7 problemas da língua indisciplinada. Oi, Vilde. Ai, que bênção que a Vilde entrou hoje. É sempre que eu mando a mensagem, a Vilde assiste depois, né, prima? E eu tô muito feliz. E, igual eu tava falando, eu relutei muito de falar sobre esse assunto, sobre esse problema, e deixando claro, às vezes, aí eu falo, ai, mas será que o que a pastora Perpétua, que a preta, que ela prega, o que é que ela traz essa palavra? É indireta, é piada? Não é piada, não é indireta. Eu quero compartilhar com você, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, né? E é a palavra do Senhor. Quando é a palavra dele, eu fico tranquila, porque eu sei que eu vou ler a palavra. A Bíblia não é a Bíblia da Perpétua, não foi a Perpétua que escreveu a Bíblia. Foram homens inspirados pelo Senhor que escreveram a Bíblia. E que nessa noite você deixe o Senhor trabalhar com você. Que nessa noite você seja como esse barro que é trabalhado pelo Senhor. Eu já participei do encontro uma vez que a ministrante ela pegou aquele barro, aquele vaso e quebrou ele no chão. E depois que ela quebrou aquele vaso no chão, ela veio com barro bem molinho, como eu estava falando para vocês, do oleiro, e ela começou a refazer aquele barro. Sabe o que é o bom de Deus? O bom de Deus é que Ele trabalha em nossas vidas o tempo todo. O tempo todo o Senhor está trabalhando conosco a respeito de tudo. O Senhor, como um pai. Por que será que um pai corrige um filho? Por que um pai corrige um filho? O pai corrige o filho porque ele quer que aquele filho aprenda. E que nessa noite a gente venha aprender também. Né, Tirani? Glória a Deus, né? Estou muito feliz, muito feliz. A Eliane, também senti falta sua, Eliane. Senti falta sua esses dias para trás. Então, é isso que eu quero falar para você, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos, né?
Se você quiser abrir uma sala de vídeo com pessoas que você acha que é importante assistir essa ministração hoje à noite, né? Abra uma sala de vídeo, convide outras pessoas para participarem também, para a gente aprender junto. E eu não sei de tudo. Eu estou aprendendo, né? Muitas coisas a gente está aprendendo no nosso dia a dia. E a palavra do Senhor é isso. Ela é a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é uma espada capaz de dividir a medula, capaz de partir, de dividir. E a palavra do Senhor, ela exorta. O que é exortar? É animar. A palavra do Senhor nos anima. A palavra do Senhor, ela nos ensina. A palavra do Senhor, ela nos corrige. Então, é a palavra do Senhor. E Deus é um pai amoroso, um pai que corrige. Quando a gente vacila, quando a gente faz qualquer coisa de errada, o Senhor nos corrige. Nessa noite, Ele quer nos corrigir, quer corrigir a mim, quer corrigir você, quer nos ensinar acerca desse assunto tão importante, que é acerca da língua, acerca da nossa língua, né? Que a Bíblia diz que a nossa língua tem um poder muito grande. Oi, Mariluza. Que bom que deu para você entrar, né, Mariluza? Mas eu quero que você feche seus olhos, então. Oh Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Eu estou aqui na minha casa e as pessoas, os meus amigos, amigas estão do outro lado na casa deles. Que essa noite o Senhor venha falar conosco. O Senhor tem liberdade. Nós somos a Tua casa, somos a Tua morada, somos templo do Espírito Santo. E que o Senhor nessa noite nos ajude, Senhor, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique através da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é um escudo, a Tua palavra, ela nos limpa, a Tua palavra nos purifica, Senhor amado. Então, nessa noite, que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu mandei o convite para muitas pessoas, né? Não sei se o tema é algo que as pessoas queiram ouvir. Talvez as pessoas não queiram ouvir sobre esse tema. E eu acho muito pertinente esse tema sobre a língua. Mas eu quero compartilhar com você uma passagem que está em Tiago 3, uma passagem muito conhecida, né? Tiago 3. Eu vou ler o 1 e o 2. Diz assim. Fala sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aqui o que o Tiago está dizendo. E uma pessoa que controla a língua, ele é capaz de refrear todo o corpo, de governar todo o corpo. Porque essa língua, ela é um membro muito pequeno, mas que faz um estrago muito grande. Oi, Francisca, minha irmã tá chegando, eu tô até aguardando, tá aguardando Isabel, Fátima também. Essa língua nossa, ela é um membro muito pequeno. Fatinha tá acabando de chegar, né, Fátima? A língua é um membro muito pequeno, mas que causa um estrago tão grande. Oi, Nessinha. Que bom que você tá aqui. A Fátima também tá. A Isabel ainda não chegou, mas eu sei que ela vai chegar também, né? E eu já tive experiências ruins de não saber frear a língua, de falar demais, e a gente paga um preço muito alto, às vezes, por não saber dominar essa língua. Às vezes é necessário a gente ficar calada. Oi, Ruth está chegando, né? Às vezes é necessário a gente calar, né? Mas vamos lá. Identificando 7 problemas da língua indisciplinada. Fadinha, tava fazendo bolo gostoso. Depois posta lá no seu canal pra gente ir lá. Fátima agora abriu um canal. Quem quiser pegar as receitas, né, Fatinha? Então, identificando 7 problemas da língua indisciplinada. Com razão, Tiago diz que se alguém não tropeça em palavra, o tal
é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quando há disciplina no falar, aí se desenvolve um ambiente de paz, comunhão e harmonia. A Vilde também está aqui, minha prima, né? Então, olha só, quando a gente desenvolve, quando a gente disciplina a nossa fala, quando a gente disciplina o nosso falar, a gente pode desenvolver um ambiente de paz, comunhão e harmonia. Na maioria das vezes, as guerras vêm, exatamente, Jaime Neto, na maioria das vezes as guerras vêm por conta dessa língua grande. Meu pai sempre costumava falar, o Zé, ele falava assim, sempre que você der vontade de falar mal de alguém, morde assim, ó. Dá uma mordida na língua para sentir a dor, que aí para a vontade de falar, né? Mas o primeiro problema, eu vou falar sobre 7 problemas da língua indisciplinada. O primeiro problema, se você quiser anotar aí, quiser pegar um papel e anotar, o primeiro problema é falar demais. É falar demais. Em Provérbios 10:19 diz, na multidão de palavras não falta pecado. Eita Deus! Na falação demais não falta pecado. Lá em Eclesiastes 5:3 diz assim, ó, porque de muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Olha só, vou ler novamente. Eclesiastes 5:3 diz, porque de muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Você já sentiu isso às vezes que a gente fala assim, eu tive um pesadelo, eu tive um sonho horrível, e aí a gente fala assim, a barriga cheia. É a barriga cheia. Geralmente quando a gente tem um dia muito ocupado, uma coisa assim muito atribulada, a gente tem muitos sonhos, né? A Bíblia chama a pessoa que fala sem parar de tolo, idiota, abestado. É isso que a Bíblia fala. Uma língua inquieta demonstra um coração inquieto e precisa de cura. Na maioria das vezes, se a pessoa fala demais, fala pelos cotovelos, não fala coisa que se aproveita. Então, essa pessoa precisa de cura. Na maioria das vezes, a pessoa tem um coração inquieto. Às vezes, a gente está conversando com uma pessoa e ela fala tanto, e às vezes você quer ter uma oportunidade de falar e não consegue. A Bíblia diz que a gente seja tardio no falar e pronto para ouvir. Ouvir. É por isso que ele diz que a gente tem 2 ouvidos. Ó, 1, 2. Por que a gente não tem 2 línguas para falar menos? Por que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais? Então, o primeiro problema de uma língua indisciplinada é falar demais. Então, precisa de cura. E o segundo problema de uma língua indisciplinada são palavras vãs. E o que é uma palavra vã, preta, perpétua, pastor? O que é uma palavra vã? Uma palavra que não se aproveita de nada. É igual merda mesmo, merda. Não se aproveita de nada. Palavra vã. No Sermão da Montanha, há um versículo paralelo. Olha só o que diz assim, Mateus 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que isso quer dizer? Oi, Rafa. O que isso quer dizer? A tua palavra seja sim, sim, ou não, não. Ou seja, tem pessoas que ele fala assim, não sei, talvez, quem sabe. Uma das coisas que o Senhor nos ensina é que a nossa palavra, ou ela seja um sim, ou ela seja um não. Não tem como ser menos do que isso. Ou você fala sim, ou você fala não. Não ficar naquela indecisão. O que passar disso vem do maligno. Você vai hoje lá na minha casa? Sim, eu vou. Não, não vou.
Então você fica assim, eu não sei, eu tô aqui pensando, tô aqui pensando. Não, a nossa palavra ela tem que ser sim ou ela tem que ser não. Eu sempre costumo falar uma coisa que eu já falei várias vezes isso. Falei várias vezes isso. Uma das coisas que eu tenho muito respeito e orgulho pelo meu pai é com relação a você dar a sua palavra. Sabe aquela palavra que. Sabe aquela pessoa que a palavra dele não vale um tostão? Porque ele fala sim, mas daqui a pouco ele muda de ideia. E aí ele fala não. Aí daqui a pouco ele fala sim. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai, e quem me conhece sabe que é verdade, eu gosto de honrar minha palavra. Eu gosto de honrar minha palavra. Eu sou do tempo que a Bíblia fala que as pessoas tiravam um cabelo do bigode e diziam, a minha palavra está dada. Quem fala a verdade, a pessoa que é verdadeira, ele não precisa jurar. Jura que tu tá falando. Minha gente, já falei minha palavra é a verdadeira. Eu não preciso jurar. Você precisa acreditar. Então, meu pai, ele ensinou pra gente isso. Você deu sua palavra, a sua palavra vale ouro. Se você não pode, fale não. Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade para trás era dizer não para as pessoas. E outra coisa, falando sobre isso, sobre você saber dizer não. Se você não pode, você diga não, não posso. Se você pode, diga sim, eu posso. E não diga que vai poder ajudar se você não pode. Se você der a sua palavra, honre a sua palavra. Porque eu sou desse tempo, eu falo sempre. Uma vez eu fui comprar algo no mercado aqui, não sei o que aconteceu, aí eu falei, a minha patroa, a dona da confeitaria, você acabou de sair. Porque eu falei assim, rapaz, eu sou a filha do Zezo, rapaz. Eu sou a filha do Zezo, rapaz. E aí ela falou assim, Perpétuo, pelo amor de Deus, quem é que sabe quem é o Zezo? Eu falei, eu sei que é meu pai, que é o homem de palavra. Então, se aí nas redondezas do Gonçalves Dias, Presidente Dutra, Dom Pedro, Eugênio Barro, se você, os mais velhos, falar assim, é o Zezo, você vai saber que é o Zezo, um homem de palavra. Então, assim, eu sou desse tempo em que a palavra vale ouro. Então, a sua palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Não a darás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Lá em Levítico 19:16. Não andar com mexeriqueiro. O que é um mexeriqueiro? Um futriqueiro, um fuxiqueiro, uma pessoa que vive de fazer fuxico. Que chega a língua dele não cabe dentro da boca do outro que vive fazendo fuxico. Pessoas que querem conseguir alguma coisa através de fuxico, através de fofoca, de mexericar, de falar. Deixa eu te falar uma coisa. E eu nem sempre aquilo que as pessoas falam de mim, você precisa chegar para mim e dizer assim: olha, Preta, ou olha, Perpétua, alguém disse que você é falsa. Oh, não precisa não. Não precisa não, porque é, é, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A pessoa mexeriqueira, a boca dela, ela não cabe. Tem pessoas que dão até febre. Se ela souber de algo que alguém dizer assim, tô sabendo de um babado forte. A pessoa lança essa coisa do Satanás, viu? A pessoa que diz assim, tô sabendo do babado forte. Isabel tá chegando. Boa noite, mana. Já que eu vou ver aqui o que você botou, Jaime Neto. A pessoa diz assim, tô sabendo de um babado forte. E aí ele desperta a curiosidade na outra pessoa. E às vezes nem tem um babado forte, às vezes aquilo ali é só para provocar uma intriga. Ou as palavras vãs. Ai daquele mexeriqueiro, ai daquele futriqueiro que vive sem emprego, né? Que não tem emprego, que o emprego é futricar. Então, ter cuidado com as palavras. Lá em Levítico fala, não ande com mexeriqueiro, não ande com mexeriqueiro. Tá, vou ver aqui. O Jaime Neto botou assim, realmente, tia Preta, acho incoerente da parte das pessoas mudarem de ideia, não ter palavra, não ser firme nas suas decisões. Isso aí, Jaime Neto, é dessa forma.
A gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente fala, para que você não seja pego nas suas próprias palavras. Porque na maioria das vezes, nós damos munição para o Satanás. Porque a gente fala uma coisa no calor do momento e depois não consegue sustentar. Então, antes de falar qualquer coisa, pensa bem naquilo que você vai falar. Então, lá em Levítico 19 diz para não andar com mexeriqueiro, com futriqueiro. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Olha só, às vezes, na verdade, quando a pessoa lança essa ideia e diz assim, tô sabendo de um babado forte, ó, tô sabendo do babado forte. Oi, Orlandina, tudo bom, meu bem? O Jefferson também tá aqui. Tatazinha, minha linda. Então, às vezes, a pessoa diz assim, tô sabendo do babado forte. Aquilo aguça a curiosidade em outra pessoa, sabe? E, às vezes, aquela fofoca que você vai contar do outro, você pensa assim, e se fosse sobre mim? E se eu contasse um segredo para alguém e aquele alguém vai lá e conta para o outro? E se fosse sobre mim? Eu gostaria que alguém falasse. Então, às vezes, a palavra do fofoqueiro, do mexeriqueiro, parece coisa doce, né? Mas desce para o interior do ventre, né? Em Provérbio 18:8, fala sobre isso. Eu vou abrir bem aqui, Provérbio 18:8, porque é bom. Provérbio 18. Vamos ver o que diz. Provérbio é um livro bom. Provérbio 18:8 diz assim. É o que eu li aqui. As palavras do linguareiro são como doce bocados, e elas descem ao íntimo do ventre, né? É porque aqui é em outra linguagem. E olha só o que diz, ó. Você sabia que é possível literalmente matar uma pessoa através das palavras? Você sabia que é possível? É isso mesmo, Jefferson. Jefferson falou assim, verdade, tia Preta, tem gente que só vive para causar intriga, trabalhar, não quer, não quer agora ficar falando da vida do povo, é esporte. É isso aí, Jefferson. É dessa forma. E olha só, você sabia que palavras matam a pessoa? Você sabia disso? Que você pode literalmente matar uma pessoa através de palavras? Sei de casos reais onde ministros morreram sob o opróbrio da vergonha e feridas de línguas maliciosas. Lá em Jeremias 18:18 diz que os inimigos de Jeremias falaram, vinde e firamo-lo com língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Muitos servos de Deus morreram de feridas causadas pela língua. A língua, ela mata, literalmente. Uma pessoa inventa uma fofoca de outro, aí vai contar para outro. Quando você vê, já houve uma morte. A gente sabe de casos disso que realmente aconteceu isso. Tudo isso por quê? Porque a pessoa não tem uma língua disciplinada. E eu volto a falar no meu pai. Quando der vontade de falar mal de uma pessoa, morde na língua, dá uma mordida na língua. E pense bem, se fosse sobre você, sabe? E tem aquela história das peneiras, né? Que quando você escutar algo sobre alguém, você vê se ela consegue passar pelas 3 peneiras. Como que é essa história? Essa história é antiga, a história das peneiras. Olha só. Quando alguém chegar para você e dizer assim, Preta, tem um babado forte. Tem um babado forte de uma pessoa, de uma Raimunda de fulano de tal. E aí, você perguntar para essa pessoa e dizer assim, vamos passar isso aí na peneira para ver se é necessário. A primeira peneira, vamos passar pela peneira da verdade. Você faz essa pergunta. Isso que eu estou contando para a Preta, é verdade? Eu estava lá, eu presenciei, eu estava lá. Se você não estava lá, você não viu, você não presenciou, já não passou na peneira da verdade.
E a outra peneira é a peneira da necessidade. A peneira da necessidade. Você pode se fazer uma pergunta assim: é necessário eu falar para essa pessoa? É necessário eu falar isso? Qual a necessidade que eu tenho de chegar e contar um babado forte de outra pessoa? Qual a necessidade? Tem necessidade? Aí você pode pensar, realmente não tem necessidade. Não passou pela peneira da necessidade. E a outra peneira eu esqueci bem qual é, não sei se é a da misericórdia, mas é mais ou menos isso, você se perguntar assim, e se fosse sobre eu? Se fosse sobre mim? Se alguém, e se fosse sobre mim? Eu gostaria que as pessoas soubessem disso? Então, se não passar nas peneiras, se pergunte isso, se realmente é necessário, porque você viu que lá em Jeremias 18, se reuniu um grupo para dizer assim: vamos ferir Jeremias com a língua, vamos inventar um falso testemunho daquele do Jeremias, vamos ferir o Jeremias com a língua, sabe? E realmente mata. Então, uma língua indisciplinada, ela precisa parar de falar demais. Uma língua indisciplinada precisa parar de falar palavras vãs. E vamos lá para a terceira. O terceiro problema de uma língua indisciplinada é parecido com o que eu estava falando, sobre a fofoca, sobre o fofoqueiro. Como eu li para você que está lá em Levítico 19, se você quiser anotar, Levítico 19, 16, e eu já li Provérbio 18, 8, e Jeremias 18, 18 também diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Gente, tem coisa pior do que você ter uma fama de fofoqueiro? Tem coisa pior do que você ser uma pessoa sem confiança? Tem coisa pior do que você usar sua língua para amaldiçoar as pessoas? Isso é um pecado mortal. Porque esse pecado, além de você ir para o inferno, às vezes você mata uma pessoa por conta da língua. Eu já foi o tempo em que eu dava ideia. Eu ouço uma coisa, mas aquilo entra por um ouvido e sai por o outro. Porque eu costumo falar sempre assim. Já falei isso para minhas irmãs. Se você tem um problema comigo, se você for falar o meu problema pra Tatá, né, Tatazinha? Aí alguém tem um problema seríssimo comigo, mas aí ele não fala comigo. Ele vai lá e diz assim: Tatá, eu tô com um problema muito sério com a pastora Perpétua. E do que vai adiantar? Porque aí a pessoa passa para outro. Se você tem problema com seu irmão, a Bíblia diz assim, ó, corre depressa, corre depressa. Se você tá com algum problema com alguém, procure aquela pessoa para conversar. Porque o problema só aumenta. Então não andarás como mexeriqueiro. E o quarto problema de uma língua indisciplinada. Eita, a mentira. A mentira. Se você ler lá em Provérbios, é muito forte essa questão de provérbio. É Provérbio 6, do 16 ao 19. Mas eu já vou deixar bem aqui abertinho Apocalipse para você entender por que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Provérbios 21, Apocalipse 21. Vou deixar bem aqui para eu ler para você. Eita, eu não tô vendo ninguém dando glória a Deus aí, minha gente. O negócio tá ruim assim, O negócio tá difícil. Seu Delfino, que bom que o senhor tá aqui, seu Delfino. Esse tema aqui é um tema polêmico. É Provérbios 21, Apocalipse 21, 8. Eu vou deixar bem aqui no Provérbio, Apocalipse 21, 8. Mas olha só, voltando aqui, sobre a mentira. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, pessoas que andam assim, ó, olhando para cima o tempo todo.
Língua mentirosa, eita, diacho. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Gente, você já pensou uma pessoa que tem um coração maldoso, que ele acorda pensando assim: quem eu vou prejudicar hoje? De quem é a fofoca que eu vou inventar hoje? De quem que eu vou falar mal hoje? De quem que eu vou enredar hoje? Olha, o coração maldoso, ele maquina isso. Ele pensa assim: eita, ferro, hoje eu vou acabar com a amizade daquelas pessoas. Eu vou destruir aquela amizade daquela pessoa. Olha só, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Meu Deus do céu, pés que saem ligeiro, correndo, literalmente correndo para contar fofoca, para fazer futrica da vida dos outros. Mas deixa eu falar bem aqui uma coisa. Na maioria das vezes o fofoqueiro fala mal da vida dos outros, mas ele não gosta que os outros falem da vida dele, não. Ele pode contar os problemas dos outros, mas os problemas dele não é para ninguém contar. É verdade, Isabel. Meu Deus. Pés que se apressam para correr para o mal. A testemunha falsa, meu Deus do céu. A testemunha falsa que profere mentiras. A testemunha falsa, pessoas que levantam um falso e pessoas que sustentam aquele falso. Eu conheci uma pessoa aí no Maranhão uma vez. Misericórdia, Francisca, é desse jeito, mano. Eu digo, ponto, o povo não quer mais nem ouvir minha live aqui. Eu vi uma história uma vez de uma pessoa, eu presenciei assim, entre aspas, né? O que aconteceu? A pessoa tinha uma venda, ela vendia uns remédios, alguma coisa aí, e aí uma pessoa que eu conheço foi lá, comprou o negócio e deu dinheiro para ela. Deu dinheiro para essa pessoa. E aí, quando ela saiu, ela disse assim: Fulano não me pagou, não. Fulano não me pagou. E aí a outra companheira dela que estava com ela falou: Sério, não pagou, não? Não, ela roubou. Ela me roubou porque ela levou o produto e não me pagou. E aí ela acusou essa pessoa de roubo, E ela acusou na cara da pessoa, e a pessoa dizendo: não, eu paguei sim, eu dei o dinheiro, eu paguei, eu entreguei o dinheiro na sua mão, e ela dizendo: não, não pagou, não pagou, não pagou, não pagou. E aí, depois que ela acusou, passado um bom tempo, ela foi levantar o pano da mesinha lá que tinha. Quando ela levantou o peso, o pano, o dinheiro estava lá. E aí ela disse: eita, ferrou, e agora? E agora, como é que eu faço? Realmente a pobre da pessoa me pagou e o dinheiro está aqui. E aí a nora dela falou assim: mas mulher, como é que tu vai na casa dela dizer para ela que achou o dinheiro e que ela não roubou? E ela disse assim: com a mesma cara limpa que eu acusei. Com a mesma cara limpa que eu acusei. Então, assim, você acusar uma pessoa, e ainda bem que ela reconheceu o erro, que ela tinha cometido. É melhor do que você sustentar um falso, do que você ir para o inferno por causa de um falso levantado. Então a gente precisa ter cuidado. E olha o que o Senhor mais odeia. O que semeia contendas entre os irmãos. Misericórdia. O que o Senhor odeia? O que semeia contenda entre os irmãos. É porque às vezes a gente conversa, a gente fala assim: não, na hora da raiva a gente fala sem pensar. Na hora da raiva a gente fala demais sem pensar. É por isso que tem que ter cuidado no que vai falar. Na hora da raiva a gente fala demais sem pensar. Mas sabe o que é mais bonito ainda da vida da gente? É a gente reconhecer o erro. É a gente pedir perdão. É a gente ir lá e realmente não ficar sustentando um falso. Algo que você não viu acontecer, mas você sustenta. Tem pessoas que preferem ir para o inferno do que reconhecer que estavam erradas. É dessa forma. Então, eu vou ler novamente sobre isso que eu li para você. Estas 6 coisas o Senhor odeia.
E a sétima sua alma abomina. Vamos primeiro ver novamente o que o Senhor odeia. O que o Senhor odeia? Olhos altivos, pessoas arrogantes, que andam com o nariz empinado assim, que o nariz falta bater lá em cima. Isso o Senhor odeia. Ele odeia a língua mentirosa, ele odeia mãos que derramam sangue inocente, ele odeia o coração que maquina pensamentos perversos, ele odeia pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Mas a sétima é a que ele abomina. O que o Senhor abomina, Perpétuo? O que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Se você já fez isso antes de você entregar sua vida para Jesus, está perdoado, irmão. O Senhor não vai levar em conta isso. Você está perdoado. Mas se você diz que é servo do Senhor, você diz que conhece a verdade, você diz que ama e continua fazendo erro, olha aqui o que diz Apocalipse 21:8. Eu vou ler ele todo, o Apocalipse. Aqui ele está falando sobre esse novo céu e a nova terra. Ele está falando aqui quem não herdará o reino dos céus. Mas quanto aos tímidos, olha, nenhum tímido herdará o reino do céu, a Bíblia diz. Aos incrédulos e aos abomináveis. E aí você viu o que eu falei assim que o Senhor abomina? Aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Vou ler de novo. Aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e abrindo aspas aqui, homicida. Homicida não é só quem mata, que pega a faca, que pega o tiro, não. Homicida é quando você mata alguém com sua língua. Quando você profere palavras que matam o seu irmão por dentro, você está sendo homicida. Os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. Olha aqui o que acontece com os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, querido, isso, Francisco, a pessoa que continua sendo a velha criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova criatura não fala demais, a nova criatura não fala palavra vãs, a nova criatura não espalha fofoca, a nova criatura não mente, não é um mentiroso. E vamos ver aqui o quinto problema de uma língua disciplinada. Eita, essa daqui é terrível. A bajulação. Bajulação. O bajulador é o bicho mais mentiroso que tem no mundo. O bajulador é um mentiroso. Desse jeito, né, Fatinha? O bajulador, ele é mentiroso. Não creia nas palavras de um bajulador. O bajulador, ele fala palavras bonitas para te agradar, mas na verdade ele quer é o seu mal. Na sua frente ele diz assim, nossa, mas como você é uma bênção. Nossa, como eu amo assistir as lives da pastora Perpétua. Mas ela é uma bênção. Aí por trás diz, isso não presta, isso não vale nada. Eu conheço ela e sei quem ela é. O bajulador, ele fala uma coisa da boca para fora, mas dentro do coração dele ele quer matar a gente. Ele quer fazer o mal. Ó, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Isso é a Bíblia que diz. Salmo 12, do 1 ao 3. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros. O coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Oh! É eu que estou falando isso?
Não, não sou eu que estou falando. Tudo que eu estou falando para você aqui tem base bíblica. E o hipócrita, é isso, Francisca? É o hipócrita. Ele fala uma coisa, mas na verdade ele pensa outra. Ele beija a sua mão, mas na verdade ele quer morder. Então, o que que está dizendo? O que que o Senhor está dizendo? No Salmo 12, do 1 ao 3, se você quiser anotar na sua casa, ele fala, meu Deus, que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. O que é uma pessoa lisonjeira? Uma pessoa que bajula. Uma pessoa que na sua frente é uma coisa, mas por trás só o sangue de Jesus. Sabe uma coisa que eu faço muito. O Davi diz assim, deixa Neto. O Davi diz assim, Senhor, coloca trancas na minha boca. Coloca trancas na minha boca, sabe? Ó, uhum. Sabe aquela história do macaquinho, né, Isabel? Que a gente acha engraçado, diz assim, ó, não vi, não ouço e não falo. Ainda que seja uma coisa verdadeira, igual eu falei, sobre as peneiras. Ainda que seja uma coisa verdadeira. Mas aí você vai perguntar, tem necessidade de eu falar? Tem necessidade de eu chegar para perpétuo e dizer assim, ó, fulano falou isso de você. Você vai estragar o dia da pessoa, apesar de que hoje em dia eu sou blindada. Graças a Deus eu sou blindada. Já foi o tempo em que alguém dizia assim, eita preta, eita pastor, alguém falou isso e isso. Falei, falou. E ele se acerta com Deus. Você ser blindado. Mas olha só, às vezes a pessoa tem um problema com as emoções, é uma pessoa que tem depressão, de repente ele não consegue absorver aquilo. Aí você vai e vai chegar para alguém e vai dizer, parece que as pessoas têm um prazer de chegar para o outro e dizer assim, fulano falou que tem ódio de você. Fulano falou que detesta você. Gente, que necessidade tem? Em que vai acrescentar a vida da pessoa? Pelo contrário, você foi um agente do Satanás para chegar na vida da pessoa. Não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade de falar. Então o Senhor vai cortar. Olha só, o Senhor vai cortar os lábios. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Então, nos livre da bajulação, nos livre do bajulador. E vamos ver mais um aqui. A sexta. Palavras precipitadas. Ô, Senhor, me cura, Deus. Olha só. Quando eu falo sempre, quando eu estou falando com vocês aqui, não é que poxa vida, Perpétua alcançou um nível tão alto que ela não fala, que ela não fala demais. Palavras precipitadas, palavras precipitadas. Oh, mas quantas vezes eu fui presa nas minhas palavras porque eu falei demais, porque eu falei que não devia, falei antes da hora. Palavras precipitadas. Lá em Provérbios 29, 20 diz assim: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Ó, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Você conhece alguém que é precipitado nas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Misericórdia, misericórdia. Ou o que Provérbio diz? Que há esperança para o insensato do que para aquela pessoa que é precipitada no falar. Esta é uma afirmação muito penetrante. Vou ler novamente. Em Provérbios 29, 20 diz: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Ele está perguntando. Maior esperança há para o insensato do que para ele. Esta é uma afirmação muito penetrante. Não diga tudo o que sente na hora que sente. Pai. Fala, Jeová, comigo. Olha só. Guarde bem essa frase. Eu vou guardar. Se possível, a gente imprimir ele e botar na geladeira. Não diga tudo o que sente na hora que sente. Às vezes a gente está com raiva. A gente fala uma palavra e você se arrepende depois.
Sabe de uma coisa? A palavra, quando ela é lançada, é mais ou menos como uma vez uma futriqueira de uma cidade procurou o pastor e falou para ele: Pastor, causei um estrago muito grande, muito grande, muito grande na vida de uma pessoa. Eu contei o que não devia, pastor, e agora está todo mundo sabendo dessa história. E agora o que que eu faço? O pastor falou assim: Vamos aqui. Pegue um travesseiro seu aí de pena. Sabe aqueles travesseiros de pena de ganso chique? O pastor pegou essa mulherzinha futriqueirinha, foi no alto de um penhasco, num lugar mais alto, e disse assim: Agora você pega uma faca, rasga esse travesseiro e deixa as penas voar. E aí a pena voou para tudo que é lado. Aí o pastor disse: Pronto, você viu? Você rasgou o travesseiro, as penas voaram. Agora, mulherzinha futriqueira, eu quero que você vá catar todas as penas que se espalharam desse travesseiro. E aí ela falou assim: Mas, pastor, é impossível. É impossível. Como que eu vou catar todas as penas? O vento levou para longe. Tem pena em cima de árvore, tem pena dentro do rio, tem pena para tudo que é lugar. Como que eu vou catar? E aí o pastor falou assim: Você tá vendo? Assim é a fofoca. Você pode até catar algumas penas, mas todas as penas você não vai conseguir catar. Quando a gente espalha fofoca, quando a gente fala demais, ainda que você vá em algumas pessoas e dizer assim: Ô, sabe aquela história que eu falei? Ô, mulher, ô, moço, era errado, não era verdadeiro. E aquilo já espalhou, ó, já foi longe. Então não diga tudo que sente na hora que sente. Se você fizer assim, acabará entrando em problemas sérios. Falar o que pensa, não é, Bebel? É desse jeito. Você se mete em problemas seríssimos quando você fala o que pensa, quando você fala demais. Só Deus, Francisco, para ter misericórdia, mano, é desse jeito. E olha só, aprenda a se dominar. No Salmo 106, depois eu quero que você leia o Salmo 106. De você falar demais, de você falar na hora que tá com raiva, de você fazer coisas que você... Falar palavras na hora que a gente tá com raiva, a gente fala coisa que não deve. É por isso que quando a gente tá muito zangado, a gente tem que ficar com a boquinha fechada. Sabe aquele dedinho que coça? Um dia desse eu postei aí do Facebook, né? Eita, que o dedo tá coçando. E aí... Eu disse, guarda esse dedo, para de coçar esse dedo. Porque quantas vezes a gente quer dar uma resposta à altura? Quantas vezes você vê lá uma postagem do outro e diz assim: isso aqui é para mim, isso é direto, é para mim, eu vou já responder. E aí, às vezes, nem é para você. Mas aí você viu aquilo que quer responder. Quantos áudios Quantos áudios eu já mandei e cancelo na hora de misericórdia, meu Deus, ainda bem que eu cancelei. Quantas vezes eu já me entrei enrascada porque eu fui falar o que eu penso, eu falei o que eu pensei na hora, porque eu estava tão zangada, cheia da razão, e aí eu falei aquilo, e aquilo que eu falei causou um problema tão sério na vida de outras pessoas, aí eu tive que, não, me perdoa. A gente tem que ter muito cuidado. Voltando ao Salmo 106. O Salmo 106, a gente vê um quadro bem trágico de Moisés, que perdeu o privilégio de guiar o povo para a terra prometida, por causa de uma frase impetuosa que ele pronunciou. Moisés era um homem muito manso, 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 manso. A Bíblia diz que nem existia mais manso do que Moisés. Aí Moisés veio trazendo aquele povo no deserto e Deus mandou chover maná para o povo comer e Deus de dia vinha como uma nuvem para o povo não pegar sol na muleira
e de noite Deus também vinha como uma nuvem também por causa do frio, e Deus dando a proteção, e aí o povo chegava num lugar, e aí abriu o mar vermelho, e tanta coisa, tanto milagre Deus fez. E aí o povo estava reclamando, nós estamos com sede, Moisés, e agora o que é que vai acontecer, Moisés? E aí Deus falou assim para Moisés, Moisés, toca na rocha. Moisés toca na rocha que da rocha vai brotar água. Mas Moisés já estava tão irritado com aquele povo murmurento, que Moisés pegou aquele cajado e pá! Moisés feriu a rocha com força. Ele bateu com tanta força que feriu a rocha. Ele disse, por acaso eu e Arão, meu irmão, nós vamos fazer brotar água desse lugar? Olha só. Moisés achou que era dele, o negócio da força era dele para brotar aquela água. E por conta disso, Eugênio, eu fico com tanta dó, mas eu sei que Moisés está no céu com o Senhor. Mas você sabe o que é? Nos 47 do segundo tempo, você perdeu o jogo? Moisés estava ali, olha, já pertinho da terra prometida. Mas aí Moisés bateu na rocha com muita força, e a Bíblia diz que aquela rocha era Jesus. Moisés bateu com força e disse que por acaso ele e o irmão dele não iam fazer brotar água. E aí, por conta disso, Moisés ainda morreu. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, ele ainda tinha vigor. E aí Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida por conta daquela brutalidade. E a gente vai entender que aquilo que aconteceu com Moisés é fruto daquele povo murmurento, mas ele tinha que ter tido o controle, porque Moisés foi manso o tempo todo, mas na hora de bater na rocha, ele bateu com força. E aí, o que aconteceu? Deus chamou Moisés e mandou ele lá para o monte e disse assim, contempla daí, Moisés, olha aí essa terra linda, maravilhosa, que você não vai entrar. Que você não vai entrar. Tudo isso por conta de uma frase impetuosa, tudo isso por causa de um momento que Moisés estava cansado. Moisés falou, bateu com força porque ele estava muito cansado. Nada poderia melhor nos mostrar até que ponto Deus é exigente quanto à nossa maneira de falar do que esse acontecimento com Moisés. Isso nos ensina muito. Ora, Moisés, o homem que Deus escolheu para tirar o povo ali daquele deserto. Oi, Francisco Ramos, meu amigo, saudade, hein? Isso nos ensina muito. Nesse Salmo 106, o 32, deixa eu abrir bem aqui. Salmo 106. Paciência aí. Salmo 106, o 32 e o 33. Para você ver a seriedade de como é. Ó, indignaram-se-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Por conta dele ter falado dessa forma aborrecido, ele só contemplou a terra prometida e ele não entrou. Então, a última, para encerrar. O último problema de uma língua indisciplinada, palavras negativas. Palavras negativas. Esse é um dos pecados, entre aspas, respeitáveis, praticados regularmente por pessoas religiosas. Normalmente não é considerado um pecado. A pessoa acha que não é pecado ser negativa. A pessoa diz assim, eu não tenho fé suficiente. Eu não creio que eu vou conseguir isso. Eu não creio que eu vou conseguir esse trabalho. Isso também é um pecado.
Tenho certeza que será preciso fazer uma operação. Ai, meu Deus, eu acho que esse remédio não vai funcionar. As palavras podem ser muito educadas, respeitáveis e religiosas, mas em muitos casos são inaceitáveis a Deus. Muitas vezes nós cavamos a nossa própria sepultura quando a gente profetiza. Não vai dar certo. Nós cavamos a nossa própria sepultura com nossas bocas. Há muitas pessoas mortas hoje que não deveriam ter morrido. Morreram por causa daquilo que falaram. Um bom exemplo. É desse jeito, mano. É desse jeito, Fatinha. Olha só, você quer ver um bom exemplo disso? Em Números 13. Há uma diferença entre os 10 espias que disseram e o que Josué disseram. Qual a diferença entre o Moisés mandou os espias irem? Os 12, foram os 12, um de cada tribo. Moisés falou assim, vão lá dar uma olhada na terra. Foram 12. E aí dos 12, quando voltaram, os 10 vieram dizendo, ai meu Deus do céu, aquela terra tem gigante, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, será que você não está vendo? Nós não somos capazes. E aí o que Josué e Caleb diz? Eia, subamos, nós vamos conseguir. Agora eu pergunto para você, desses 12 que foram verificar a terra, quais entraram na terra prometida? Josué e Caleb, porque eles disseram, nós somos capazes. Sim, tem gigante, sim, tem dificuldade, mas nós venceremos. É assim que nós precisamos fazer. Então, só para encerrar, recapitulando para você, identificando os 7 problemas da língua indisciplinada. Falar demais é um dos problemas. Palavras vãs, outro problema. A fofoca, grande problema. A mentira, grande problema. Bajulação, problema da língua mentirosa. Palavras precipitadas, grande problemas. E palavras negativas. Aí você pode pensar assim, mas Perpétua, tem cura, tem remédio para essa língua grande. Tem remédio para essa língua grande, mulher, porque tu apresentou aí os 7 problemas de uma língua indisciplinada. Os 7 problemas de uma língua indisciplinada. Eu vou deixar um gostinho na boca de vocês e a próxima ministração que eu vou fazer é o remédio para a cura da língua. Ó. Pense bem, vamos pensar bem. Hoje nós falamos sobre os 7 problemas da língua indisciplinada, não foi? Então, na próxima ministração que eu vou fazer, que a gente vai conversar, é o remédio para a cura da língua. Já tinha dito que eu queria conversar com vocês a respeito desse problema, né? Isso. Isso aí, Isabel está falando que a fé é muito importante. Quando foi para eu me aposentar, eu tinha tanta fé, mas tanta fé que consegui. Verdade, Isabel. Isabel falava assim, mana, pede pro meu cunhado orar aí por mim. E era eu orando, e era a Cleusa orando, né? Era meu esposo orando, Isabel orando também, mas a Isabel lançou a palavra. Ela disse, eu vou conseguir. Né, Isabel? A Isabel lançou a palavra e conseguiu. Então, queridos, essa palavra que eu trouxe hoje para vocês pode ser um pouco dura, mas não é a minha palavra. Essa palavra que eu compartilhei com você, eita, glória a Deus. Essa palavra que eu compartilhei com você hoje é a palavra de Deus. Eu li cada versículo e falei para você anotar. Paz, Vanusa! Mulher, você chegou agora, eu já estou encerrando, ó. Falando hoje sobre o problema da língua indisciplinada. Então, vocês querem mais uma dose sobre a língua? Faz um dedinho aí, que se vocês quiserem, hoje é segunda, terça, meu esposo está de folga,
E se vocês concordarem, na quarta-feira eu vou trazer o remédio para a cura da língua. Então, vão pensando sobre isso. E aí, na próxima quarta-feira, já estou marcando aqui, para a gente falar sobre a cura da língua. Então, era essa a palavra que eu queria compartilhar com você. E, mais uma vez, não se sinta ofendido por nada que eu falei. E nada... Isso mesmo, Francisca. Isso é interessante. Olha, deixa eu concluir aquela frase. Nada do que eu falei aqui é uma piada para ninguém, é indireta para ninguém, até porque eu preciso aprender tudo isso aqui que eu tô falando é para alguém, é para gente aprender, para gente aprender. Então, no próximo, na quarta-feira eu vou estar conversando com você sobre isso, né, Tia Irani? Mais e mais, né? Para a gente falar sobre essa cura da língua. E é uma coisa que eu estou muito feliz. Eu não sei com você o que está acontecendo, mas eu compartilho com você uma coisa que tem acontecido entre a gente. Eu falo assim, entre eu, Isabel, Fátima, Francisca, que a gente tem conversado muito depois dessas lives, a gente gosta de conversar, ligar uma para outra e conversar, e muitas coisas já aconteceram de positivo na nossa vida, né, manas? Já aconteceu coisa positiva sobre a Francisca falar sobre essa prática da última live que a gente fez falando sobre família. A gente ligou uma para outra, nós conversamos, é, e Deus tem feito, as coisas estão acontecendo entre a gente. E nós queremos colocar em prática tudo isso. E é verdade, o Jaime Neto falou que a Bela é merecedora, tem um coração grande. Verdade, Isabel é uma bênção, minha irmã é uma bênção, né? Ela tem um coração enorme, essa Zezo. Eu falo que ela tem um pouco do meu pai, né? Da barulheira do meu pai, que faz barulho, um pouco da minha mãe, que é uma pessoa que é misericordiosa, uma pessoa bondosa. Isabel é uma bênção mesmo, minha irmã. Na verdade, minha família é uma bênção. Mas estou falando aqui da Isabel porque o Jaime Neto falou sobre ela ter um coração grande. E realmente ela tem um coração muito grande. Ela tem uma coisa que ela herdou da minha mãe, que é a questão dela ter cuidado da mãe, e o quanto que ela é enjoada com algumas coisas, mas ela nunca teve nojo de cuidar da minha mãe. Ela sempre cuidou com muito carinho, com muito zelo, e eu ficava assim admirada desse carinho que ela tinha de cuidar da minha mãe. É uma pessoa que ela tem esse dom. E eu sou muito feliz por isso, né? Mas é isso, queridos. Eu espero que essa palavra fique em nossos corações, como a Francisca falou, que isso não fique só no blá blá blá, no falatório, mas que a gente pense sobre isso, né? Mas eu agradeço a Deus, algumas pessoas que estavam aqui no início da live, o seu Delfino, o pai da Kelly, viu, gente? O seu Delfino, a Ruth que tá aqui, né? A Vilde, minha prima lá do São Paulo, que tá aqui, o Jaime Neto, que estava aqui comigo, a Eliane, minha prima, a Rafaela, que tá aqui, quem mais? A Rita, oi Ritinha linda, Rita, minha amiga, quem mais? Isabel, que chegou depois, mas pegou bem a Eliane, a Orlandina, uma benção, viu, Orlandina? O Jefferson, que tá aqui com a gente, Tatazinha linda, que é da minha igreja, Tatá, a Rosa também. Deixa eu ver quem mais. A Dalva tá aqui assistindo. Seu Delfino, né? Como eu falei, é o pai da Kelly, minha amiga. Deixa eu ver quem mais. A Francisca já tá aqui com a gente. Minha tia Irani. O Francisco Ramos que entrou. Deixa eu ver quem mais. A Vanusa entrou agora, né, Vanusa? Uma pena, né? A Dalva também, a Dalva Moreira que entrou para assistir. Então, na quarta-feira, nós temos um encontro marcado. Mas não, Isabel, mas fez muito pela minha mãezinha. Uma das coisas que eu louvo a Deus pela vida da Isabel,
que parou a vida dela toda para cuidar da minha mãe. E cuidava com muito zelo, com muito carinho, não tinha nojo, limpava minha mãe. Muito, tanto ela como a Bia, né? Eu louvo a Deus pela vida da Isabel, que levou minha mãe para casa dela para cuidar. A gente ajudou um pouco, mas na verdade a responsabilidade era dela. Então, queridos, nós temos um encontro marcado, quarta-feira, às 21 horas. A gente vai falar sobre a cura da língua. Mas eu quero que você feche seus olhos e, como a Francisca falou, né? Que a gente ponha em prática tudo isso que a gente aprendeu, porque a Bíblia diz que lá em Apocalipse 21, ele encerra aquela parte de quem não herdará o reino dos céus. Ele fala sobre o mentiroso, que a parte que lhe cabe é o lago de enxofre no inferno, né? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, terminar em alto astral, feliz, alegre, porque a palavra do Senhor é essa, a palavra do Senhor ela vem para nos ensinar. E se você precisar de uma oração também, só fala. Eu agradeço você que esteve aqui. A Helenilde também, minha prima, estava aqui com a gente. Oh Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida das pessoas que estão aqui comigo nesse momento. Eu te agradeço porque é a tua palavra, Senhor, e eu saio com a minha consciência totalmente tranquila, sabendo que tudo que foi falado, tudo que foi ministrado aqui foi a tua palavra. E se o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama. A Bíblia diz que o Pai corrige aquele a quem ama, e o Senhor nessa noite está nos corrigindo, o Senhor está nos ensinando a ter cuidado, a guardar a nossa boca, a guardar, a não falar no momento que está com sentimento negativo, mas que a gente venha guardar a nossa língua. Senhor amado, abençoa os meus irmãos, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Amém, amém. Eita Deus, né, Isabel? Então, meus irmãos, olha, demorou hoje, hein? O assunto do negócio foi bom. Então, fiquem com Deus. Quarta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro marcado e vamos praticar essa palavra. Amém? Beijo, beijo, beijo.